Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou, os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou, os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meus pimpolhos, como vão vocês? Para hoje tem uma aula muito importante. Vamos falar sobre o quê? O descobrimento do quê? Do Brasil! Zil. Vamos falar um pouquinho da nossa história, né? Em grandes navegações, chamadas caravelas, várias caravelas dessa, comandada por Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal para uma longa viagem. No dia 22 de abril de 1500, eles avistaram nossas terras, Brasil, e as nossas terras, eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época da Páscoa. Ao
desembarcarem das caravelas em terra firme, encontraram uma floresta cheia de árvores maravilhosas da nossa terra. E essa floresta era povoada por quem? Por quem? Por índios e índias. E eles deram o nome a esse povoado de Veracruz. Mas, alguns tempos depois, eles mudaram o nome. E o nome dessa terra passou a se chamar Brasil. Por quê? Porque nas nossas matas existiam árvores chamada pau-brasil. Essas árvores tinham um tronco. Os troncos dessa árvore saía um líquido avermelhado, aquele vermelho cor de brasa, que eles faziam pinturas. Os índios se pintavam, as índias se pintavam toda com a tinta que era extraída dessa árvore. E aí os portugueses desceram, ficaram amigos dos índios, ofereceram mercadorias. Sabe o que eles venderam? Trocaram com os índios espelho. Os índios não conheciam o espelho. Quando a Índia viu o espelho, se olhou no espelho, se achou linda. Índia com seus cabelos compridos, se achou muito bonita no espelho, que elas só se viam através do reflexo da água do rio. E agora elas tinham espelho e pente, para pentear seus cabelos, ofertados pelos portugueses, que chegaram de quê? Em várias caravelas. Vocês sabiam que os portugueses, ao desembarcarem no nosso litoral baiano, nas nossas terras brasileiras, que é muito rica, eles desfrutavam das nossas riquezas, fazendo trocas. Eles trocavam o nosso pau-brasil, riquíssimo das nossas matas, por espelho, pentes. Mas os índios que não conheciam ficaram encantados com os espelhos, porque poderiam ver suas belezas refletidas no espelho. As índias se acharam lindas. Tinha uns pentes também para ela pentear os cabelos. Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado assistindo um vídeo muito legal agora. Há muitos anos atrás, o nosso mundo ainda estava em construção. Várias terras ainda eram desconhecidas. Nessa época, os países maiores e mais ricos faziam grandes navegações. Eles procuravam novas terras para ocupar e ampliar o seu comércio. Um dos países que fazia isso era Portugal. Portugal tinha recursos para navegar em alto mar, e eles buscavam terras com recursos naturais, ouro, especiarias como cravo, pimenta, canela. Eles também queriam converter pessoas para a religião católica. Portugal era especialista em navegações. O país tinha grandes navios, grandes naus
e bastante pessoas que trabalhavam com isso. Então, lá em Portugal, o filho do rei construiu uma escola para navegantes. Nessa escola, eles iriam construir navios para chegar até as Índias, um lugar muito cobiçado por vários navegadores. Com a ajuda de várias pessoas, eles construíram navios e naus, e também muitos mapas. E assim, eles fizeram uma grande viagem e conseguiram chegar até as Índias, um lugar rico que trouxe para Portugal muita fortuna, muito dinheiro. Após a descoberta das Índias, feita pelo navegador Vasco da Gama, o rei de Portugal quis fazer uma segunda viagem para as Índias. O rei então chamou Pedro Álvares Cabral para ser o capitão dessa expedição. Pedro Álvares Cabral aceitou e no dia 9 de março ele partiu de Portugal numa enorme expedição com vários navios e cerca de 1.500 homens rumo às Índias. A caminho das Índias, eles resolveram passar por um lugar que eles ainda não conheciam. Foi então que no dia 22 de abril de 1500, eles avistaram um monte, bem longe, e um deles logo gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram é hoje a cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Eles então deram o nome a essa terra, Terra de Vera Cruz. E o local onde eles desembarcaram deram o nome de Monte Pascoal. Mas por que Pascoal? Porque era tempo de Páscoa. Depois, o nosso país recebeu o nome de Brasil por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imaginem só como foi esse encontro. Todos eram diferentes, viviam e tinham modos de vida bem diferentes. Suas roupas, alimentação, a sua língua. Toda essa história que eu te conto agora foi registrada na época pelo escrivão Pero Vaz de Caminha, que também estava na embarcação. Ele descreveu tudo o que viu por aqui: a nossa natureza, os animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. E foi assim que os portugueses ocuparam as nossas terras. Esse é o momento que chamamos de descobrimento do Brasil. Isso tudo que te contei foi registrado em uma carta, escrita pelo escrivão Pero Vaz de Caminha. Devemos compreender que os portugueses não descobriram, mas encontraram as terras onde já haviam milhares de índios. Depois desse vídeo super legal, informativo, que complementou a nossa aulinha de hoje, sei que vocês prestaram muita atenção. Agora vão me responder umas perguntas. Primeira perguntinha: quem descobriu o Brasil?
Vou contar até 5 para vocês responderem. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu Pedro Álvares Cabral? Muito bem! Parabéns! Acertou! Segunda perguntinha. Quem foram os primeiros habitantes do Brasil? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu os índios? Quem respondeu? Você! Muito bem! Parabéns! Acertou! Terceira perguntinha. Qual o nome da árvore que deu origem ao nome do nosso país? Qual? 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu para o Brasil? Acertou. Parabéns! Quarta perguntinha. Qual meio de transporte os portugueses utilizaram para chegar ao nosso Brasil? Vamos lá, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem respondeu navios, caravelas? Acertaram! Muito bem! Parabéns! Pronto! Se vocês responderam todas corretamente, parabéns! É sinal que prestaram bastante atenção na nossa aulinha de hoje, né? Muito bem! Beijo no coração de todos e até a próxima aula! Tchau, tchau! Descobri